Você tem vivido uma vida segundo critérios sobrenaturais ou carnais? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença. Nós estamos percorrendo esse itinerário junto com São Paulo, que escreve aos Gálatas, e assim podendo extrair todo o conhecimento que São Paulo vai deixando para esta comunidade. Bom, você que está chegando aqui a primeira vez, conhecendo o canal, se inscreva e participe conosco justamente dos vários itinerários que vai sendo promovido no canal. Deus possa nos constituir sempre em unidade com Ele. Quero pegar com vocês então o capítulo 4 da carta aos Gálatas, versículo 22 ao 24, depois 26 ao 27, versículo 31 até o capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Irmãos, com efeito está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. E aqui é interessante, porque o filho da escrava nasceu segundo a carne. Não é aqui simplesmente Abraão teve desejo, teve prazer em relação a Agar, ou seja, o desejo por aquela escrava, então desejo carnal. Não é nesse sentido. É no sentido de que o carnal aqui, o da carne, quer dizer a nível natural, a nível humano, a nível das coisas que prevalecem somente aqui, neste nível. Muitas vezes a gente pensa dessa forma, a gente pensa que a vida acaba aqui. Então nós olhamos para Deus e vamos perguntar para Ele: Senhor, por que minha vida foi tão difícil? Porque eu fiz tantas coisas e parece que nada deu certo. Porque você está pensando que a vida acaba aqui. Você fez algumas coisas, lutou por algumas coisas, teve poucos resultados, a vida acabou aqui. O santo, o que ele vê? Ele vê a vida dele, tem um monte de sofrimentos, um monte de dificuldades, mas o que ele está fazendo? Ele oferece tudo isso a Deus. Não quer nenhuma recompensa aqui, porque ele não milita segundo a obra da carne. Ele não milita neste nível. Ele milita, ou seja, ele luta a nível sobrenatural, a nível do eterno. Por isso ele sabe que o que se vive aqui pode ser justamente colocado em Deus e a recompensa está na eternidade. Esse é o grande destaque que faz o santo. Então, quando fala que ali há uma obra da carne, é porque Sara, vendo a sua idade avançada, a idade do seu esposo, conscientemente sabendo disso, querendo que seu esposo tenha uma descendência, que sua família possa acontecer uma descendência, ela pensa em uma boa solução para a sua situação. Ela dá um direcionamento para aquilo que é a questão de poder, então, ele ter uma descendência. Então, oferece a sua escrava, aí a sua escrava, ao ter relação com eles, vai ficar grávida. Então, assim nasce Ismael. Ismael, fruto justamente da insegurança de Sara e daquilo que é a dimensão psíquica, ou seja, de confiança naquelas coisas que estão no nosso alcance. Quantas vezes nós militamos aí, quantas vezes eu mesmo posso me ver, muitas vezes dando esses passos aonde eu quero as seguranças aqui, conforme uma capacidade, conforme uma inteligência, e aí eu começo a estruturar a minha vida ali. Aí você pode pensar no seu bom trabalho, numa boa família, nos bons recursos, nas boas pessoas do seu lado. E quando você vai ver, por exemplo, a história de Jesus, quando você pega o Evangelho, Jesus escolheu pessoas que não davam segurança para ele. Ele não escolheu líderes, ele não escolheu os melhores. Pedro, líder da igreja, o primeiro papa, não foi a melhor pessoa, com certeza que havia em volta dele. Mas ele escolhe aqueles que, entre aspas, têm debilidades. Isso não é militar segundo a carne.
Porque segundo a carne, eu faria uma pesquisa, vamos dizer assim, eu fazia uma entrevista, percebia, eu ficava reparando, ver aquele líder, aquele que pode ter maior, justamente, capacidades para levar à frente um projeto. Então eu olho para aquela pessoa e falo, é esse, né? O povo fez isso, por exemplo, quando vimos aí homilias atrás, né? Há um tempo atrás, que falava sobre Saul, que era um líder escolhido pelo povo. Porque o povo via qualidades em Saul, mas Deus vê o coração. E aí é muito interessante nós percebermos isso. Muitas vezes nós vamos militando na dimensão da carne, nessa segurança. Assim fez então Sara, que possibilitou que houvesse um filho então de Abraão segundo os critérios da carne. Enquanto ela, com o tempo, foi visitada justamente, né? Lembra, né, na visita dos anjos. Depois, na tradição da igreja, vai falar que era a própria Trindade que vai visitar Abraão e justamente anuncia a ele que no ano que virá, Sara estará grávida, né? Ou seja, Deus realiza a sua promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as duas alianças. A primeira, Agar, vem do Monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão. Porém, a Jerusalém Celeste é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito, rejubila estéril que não dá à luz. Prorrompe em gritos de alegria, tu que não sente as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da mulher preferida. Portanto, irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, somos filhos de uma mulher livre, e é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firme, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Lembra, como eu tenho falado com vocês, que é o jugo da lei. Pensar critérios humanos e não pensar de um modo superior. Como também fui colocando, se você pensa de modo superior, você pensa logo no amor, na caridade, na fé que leva à caridade, né? Vamos cada vez mais aprofundando nesses temas daqui a pouco. Bom, e aí você vai realizando as coisas com o olhar de quem é filho da promessa, aonde o sobrenatural realiza. E aí você percebe que aquele filho que tem as suas dificuldades, ele começa a gerar muitos frutos em volta dele. Você percebe que, embora não tendo o melhor trabalho, nem talvez o melhor emprego, que é possível encontrar uma felicidade ali. Você percebe que dar tempo a Deus, mesmo tirando às vezes o tempo de coisas importantes, dá maior eficiência a tudo aquilo que você faz, que aquilo te coloca em uma outra realidade. Parar com a palavra do que fazer outra coisa que talvez é uma distração, tem maior fruto na sua vida. Mas o que é isso? Eu estou militando de uma forma diferente, porque eu poderia falar o seguinte: não, eu vou estudar, eu vou fazer uma outra coisa que me dá mais segurança para um melhor emprego, para um melhor trabalho, então vou me alicerçando nisso. Tudo isso é bom, mas é segundo a carne. Entende? Eu posso trabalhar e devo fazer, buscar o melhor trabalho para que possa também ajudar mais pessoas, as melhores condições. Tudo isso você deve fazer, deve procurar. Mas o teu olhar não pode ser isto como fim. Porque isso aqui cai e passa. Mas se o seu olhar fica no eterno e você milita fazendo isso, mas pensando na eternidade, no amor, então você conseguiu alcançar justamente uma liberdade. A tal ponto, quando essas coisas caem ou desaparecem, elas não mudam a essência da sua vida. Você não perde o equilíbrio, porque algo saiu da sua vida, porque você está equilibrado sobre uma rocha. E esta rocha não pode ser quebrada por forças humanas. Por isso,
uma pessoa pode passar por muitas situações, mas se ele pode encontrar o equilíbrio se ele está militando segundo o Espírito. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.